Bendito és tu, Adonai, Rei do Universo, que nos deu o fruto da vinha, o fruto do pão, principalmente o pão espiritual. Este pão onde nós temos fome, Pai. Aqui neste grupo nós queremos aprender mais de Ti. Paizinho querido, aqui estamos na Tua presença, nesta madrugada, Pai, para Te buscar, bendizer, louvar, exaltar o Teu santo e bendito nome. Paizinho, nós queremos o batismo do Espírito Santo. E a Tua palavra diz que quanto nós pedimos, o Senhor não negaria, que o Senhor nos daria o Espírito Santo. E nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado e porque o Senhor tem derramado o Teu Santo e bom Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Santo e bom Espírito através da minha vida. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Guarda e guia. Em nome de Jesus. Amém. Os objetos do lugar santo representam a santificação do povo de Deus. A Estherzinha deu o testemunho dela. E o testemunho faz parte do candelabro. Então, a mesa com os pães, a palavra, o altar de incenso, as orações. Então, ali tem os objetos, né? Então, e a mesa, exatamente na mesa, tem duas pilhas. Aquelas pilhas de pães, elas representam as duas casas, Israel e Judá. 12 tribos, 12 discípulos, 6 pães em cada pilha. Aí está o povo de Deus se alimentando da palavra. E representa o estudar, porque nós não podemos ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. E a outra representa o meditar, o esquadrinhar a palavra, o estudar, o meditar, o repensar, sabe? Nós precisamos disso. Então, isso está na mesa. O altar de incenso é a nossa vida de oração, é a nossa consagração. E o candelabro, então, representa o Pentecostes, o batismo. Por isso que Atos 1, verso 8 diz o quê? Abra sua Bíblia em Atos 1, verso 8. Eu amo esse verso, porque ali Pedro está dizendo assim: Senhor, quando é que o teu reino será estabelecido? E Jesus diz: ei, Pedro, isso é importante, mas isso não é para esse momento. Esse momento eu preciso que você foque em alto, foque em algo. E aqui diz assim, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o poder do Espírito Santo, nós somos testemunhas para o mundo. Nós falamos para o mundo. Nós contamos a nossa história. Eu não sei se eu já mencionei aqui neste grupo. Uma vez eu fui no Campuri sul-americano e ali tinha um pastor que chamava-se Baraka Munganga. Ele era um africano. E ele falou algo muito interessante. Ele disse: vá e conte a sua história. Quando você contar a sua história, você vai ver o que Deus tem feito na sua vida. E você vai começar a ter um coração grato. Testemunhar. Nós não contamos do que Deus faz por nós. E muitas vezes nós achamos que Ele não faz, quando que Ele está cuidando todos os dias. Todos os dias nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Então isso é sermos testemunhas, é glorificarmos o nome de Deus, é glorificarmos nesta terra.
Quando nós contamos a nossa história, quando nós contamos os milagres, nós estamos glorificando o Senhor. No processo da santificação, sabe quando se inicia? Inicia quando seguimos os passos de Cristo. Quando nós adentramos ali no lugar santo. Quando nós estamos no santo. E para nós estarmos no santo, nós precisamos exatamente de ter uma vida de santificação. E a santificação é a mortificação do eu. E a vivificação de Cristo em nós. Cada vez que eu esmago o meu eu, que o meu eu desaparece, ali quando eu crucifico o meu eu com Cristo, é uma morte lenta. Nós vamos nos esvaziando do eu dia após dia. Por isso que a santificação é uma caminhada. Ela não é algo assim, ó, pá. Não. É o crescer diário. E ela é diariamente. E Cristo vai sendo vivificado em mim. E nós precisamos deixar que Cristo seja vivificado. Então, ali é preciso a justificação. E a justificação é a vitória de Cristo por mim. A santificação é a vitória de Cristo em mim. Mas a justiça de Cristo, ela tem que fazer parte da minha vida. Nós precisamos ter a justificação. Nós precisamos ter a justiça dele imputada em nós. Porque a justificação ela é imputada. A santificação ela é comunicada. Não se pode fazer nada sem estar totalmente ligado a Cristo. Porque se nós fizermos algo sem estar ligados a Cristo, nós podemos o quê? Perecer. Assim como um aparelho eletrônico que precisa da fonte para funcionar. Assim como esse telefone que eu estou gravando esse áudio. A bateria está em 40%. Quando ela chegar em 1%, ela não funciona mais se eu não ligar na tomada. Assim é a nossa vida com Cristo. A justificação e a santificação, elas são como nossas pernas. Você não pode ter a justificação e não ter a santificação. Você não pode ter a santificação e não ter a justificação. Senão você vai ser manco. Então, o que João, ele diz assim, olha, lá em João 15:17, vamos abrir? João 15, verso 7, desculpa. João 15, verso 7. Acompanhe comigo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, vos será dado, vos será concedido. Sem conversão genuína e arrependimento, que é a justificação, nós não podemos agradar a Deus. Se não fazemos esse processo, não receberemos a chuva serôdia. E não estamos sendo justificados pela fé. E, consequentemente, não veremos a Deus. Podemos estar santificados, mas pelo legalismo. E nós não podemos ser santificados pelo legalismo. Nós temos que ser santificados, mas santificados pelo equilíbrio. Sabe a visão do caminho estreito, que no fundo tem as cordas? Sabe o que são aquelas cordas? Aquelas cordas são a corda do equilíbrio. Porque o equilíbrio é você não ser nem emocional e nem ser um legalista. Você tem que ser uma pessoa racional, equilibrada. E quem caminha na santidade, quem busca a santificação, tem o equilíbrio do Senhor. Porque o Espírito Santo é quem conduz, é Ele quem guia, é Ele quem rege. E nós precisamos dessa busca. Sabe, torrentes de erros vão acontecer na igreja do Senhor. E vão acontecer porque as pessoas não estão buscando. Porque Satanás, ele não vai dar para você um copo de cerveja se você busca oração. Então ele vai te dar oração, que são orações que são contemplativas.
que tem uma raiz totalmente jesuíta. Para você abrir seu corpo, abrir sua mente, mas para um maligno. Porque o campo de batalha entre Deus e Satanás é a mente. É a nossa mente que ele quer. E nós não podemos abrir para ele. Por isso que a palavra do Senhor, lá em Mateus 6:6 diz, não useis de vãs repetições. Se alguém faz uma oração, que é uma oração lida ou decorada, sai fora disso. Porque a palavra diz, são vãs repetições. Então nós precisamos ler, estudar a palavra do Senhor, meditar, analisar, para não cairmos em nenhuma esparrela. Porque a serva do Senhor, ela diz, olha, lá no início foi a apostasia alfa. E nós sabemos do panteísmo. Agora no final dos tempos é a apostasia ômega. E a apostasia ômega é, se possível, os próprios eleitos. Então você não pode ser um ser emocional e nem legalista. Você tem que ser um ser equilibrado. Nós vamos continuar. Amanhã vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Só abra sua Bíblia em Mateus 6, verso 6. E nós vamos ver que aqui Deus diz claramente, não useis de vãs repetições. Nós não podemos fazer orações repetidas, orações decoradas. Não podemos. Mateus 6, acho que 6 verso 6. Quando tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque não presumem o que pelo muito falar serão ouvidos. Até amanhã. Deus te abençoe. Deus te guarde.